Oi, gente! A receitinha de hoje é de macarrão caseiro com espinafre. Em uma panela eu coloquei um maço de espinafre para cozinhar. Eu vou deixar ele cozinhar por 5 minutos e vou escorrer a água dele. Vou usar no meu macarrão caseiro farinha de trigo normal, farinha de trigo branca normal. Vou usar farinha de trigo integral e vou usar farinha de centeio. Vou usar 200 gramas de farinha de trigo normal. Vou usar 100 gramas de farinha de trigo integral e vou usar 100 gramas de farinha de centeio. Quem não quiser fazer com essas farinhas integral nem com a farinha de centeio, usa só a farinha branca normal sem fermento. Tenho 400 gramas de farinha, 200 de farinha de trigo normal sem fermento, 100 gramas de farinha de trigo integral e 100 gramas de farinha de centeio. Para fazer o macarrão, para cada 100 gramas de farinha você usa um ovo. E aqui eu tenho um maço de espinafre que eu cozinhei ele. Depois eu espremi na peneira, coei na peneira a água e bati no liquidificador. Ficou essa pasta aqui que eu também vou usar no meu macarrão, que o meu macarrão vai ser com espinafre. Agora eu só vou misturar tudo. Se ficar muito mole a massa, é só adicionar mais um pouquinho de farinha. E se ficar dura, é só colocar mais um pouquinho, colocar um pouquinho de água ou mais um ovo. Primeiro eu vou ter que misturar ela toda aqui com a colher, depois eu vou colocar a mão na massa para amassar ela. Macarrão integral com espinafre. Pode ser que essa minha massa fique um pouquinho mole por causa do espinafre. Se for mesmo, eu já cansei de fazer macarrão aqui, se for mesmo só a farinha e o ovo, geralmente é um ovo para cada 100 gramas de farinha. Como eu usei 400 gramas de farinha, eu usei 4 ovos. Mas, como eu coloquei o espinafre, ela pode ficar um pouquinho mole. Eu vou ver aqui, conforme eu vou amassando, se precisa mais farinha. Se precisar, eu vou colocar um pouquinho de farinha integral. Como eu previ, a massa ficou um pouquinho mole por causa do espinafre. Vou pôr um pouquinho de farinha de trigo integral e vou sovar aqui a massa de novo, até ela se incorporar totalmente. A farinha já se incorporou toda na massa. Agora eu vou jogar um pouco de farinha aqui para poder abrir a minha massa. Com um rolo, eu tenho a máquina de fazer macarrão e vou usar ela, mas eu vou mostrar que dá para fazer perfeitamente só com um rolo de massa. Eu tenho um pedacinho da massa, o ponto da massa é essa, fica uma massa bem durinha, que não gruda nas mãos.
faquinha na mesa para abrir a massa, que não tem problema nenhum. Eu vou abrir essa daqui com o meu rolo de massa. Eu fazia macarrão assim, com rolo, sempre fiz macarrão em casa, quando eu não tinha a máquina de cortar e o cilindro e a máquina de cortar o macarrão. Então eu fazia assim. Dá para abrir o mais fino que vocês conseguirem, com o rolo de massa. Bem fininha, quanto mais fininho fica melhor. Ó, minha massa já tá super fininha. Pra cortar o meu macarrão, eu fazia assim, antes de eu ter a máquina de cortar. Abria com o rolo, depois eu enrolava ele assim, como tem bastante farinha, então ele não gruda, ó. Enrolava ele assim, um rolinho com a massa, pego uma faquinha, até passa um pouquinho de farinha de trigo assim na faquinha e corta assim, ó. Vai cortando, vira talharim. Só ir cortando toda a massa da espessura que vocês quiserem, se quiserem mais fina, se quiserem mais grossa, do jeito que vocês quiserem. Depois é só desenrolar assim, ó. Vai desenrolando, ó. Desenrolando, colocando numa bacia com um pouco de farinha ou numa mesa mesmo com enfarinhada, ó. Da espessura que vocês quiserem. Se quiserem bem fininha, eu vou fazer uma bem fininha aqui, ó. Olha, essa ficou bem fininha, ó. Assim que eu fazia o meu macarrão antes de ter minha máquina. Agora, como eu tenho uma máquina, então eu corto, eu abro no cilindro e corto na máquina, que é mais rápido. Tá, ó, minha massa já toda feita e cortada. Agora eu vou levar para cozinhar. Já tem uma panela fervendo ali com água quente, um pouquinho de sal. Vou levar minha massa para cozinhar. É muito rápido porque é massa fresca, caseira. 3 minutinhos só, na água bem fervendo, ela já está cozida. A panela com água fervendo e sal. Eu vou agora colocar a minha massa aqui dentro. Meu macarrão já cozinhou, ó. Tá 3 minutinhos fervendo aqui. Agora eu vou escorrer e fazer o molho. Eu vou fazer um molho à bolonhesa. Vou usar 500 gramas de carne moída, alho, cebola, sal, pimenta. E vou fazer um molhinho e vou usar um molho de tomate. Vou fazer um molho à bolonhesa. Mas o molho cada um faz da sua preferência. O molho que gostar mais. 3 dentes de alho, azeite, uma cebola picada, meio quilo de carne moída, um tablete de caldo de carne. Vou usar também um tablete de caldo de legumes. Um pouco de cebolinha verde desidratada. Um pouco de salsinha desidratada. E um pouquinho de cebola desidratada.
um vidro de molho de tomate da sua preferência e o mesmo vidro cheio de água. Um pouquinho de pimenta moída na hora. E deixar o molho apurar bem, provar o sal, ver se precisa de mais sal. Agora eu vou pôr o meu macarrão aqui no meu molho. Como eu disse, molho, cada um faz o da sua preferência. Aqui está a minha massinha caseira com um molhinho de carne moída, massa de espinafre. Nós vamos almoçar essa massinha hoje. O maridão tá ralando um queijinho aqui pra gente pôr por cima. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.